Nesta lição, estudaremos Gênesis 18, onde o patriarca recebe a visita de 3 mensageiros do Senhor que anunciam o nascimento de Isaque. A cena é marcada pela hospitalidade de Abraão, que serve com alegria aqueles visitantes celestiais. Contudo, entre as boas novas, surge também uma revelação assustadora: a iminente destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Diante dessa verdade terrível, destaca-se o coração intercessor de Abraão, que se coloca na brecha e intercede pelos justos que ali habitavam, revelando que a verdadeira fé não é apenas pessoal, mas também compassiva com aqueles que estão perdidos. Eu sou o professor Azeniel, e para você entender isso com clareza, fica comigo, porque nesta lição 5, o juízo contra Sodoma e Gomorra, eu vou te ajudar a compreender esse conteúdo. Primeiro eu te ensino o fundamento bíblico e teológico de cada assunto com a orientação pedagógica. Depois eu te mostro como essa verdade funciona na prática e responde a questões reais no exemplo prático, e em seguida eu te equipo com uma estratégia clara para envolver seus alunos na aplicação em sala. E no final, você estará apto, com mais segurança e ousadia, para ministrar essa aula. Dando continuidade, vemos que Abraão não apenas recebe as boas novas, ele também assume uma postura de intercessão pelos justos. E é nesse diálogo comovente entre Abraão e o Senhor que encontramos registrado no texto áureo. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: Não a destruirei por amor dos 10. Gênesis capítulo 18, versículo 32. O texto áureo desta lição apresenta o clímax da intercessão de Abraão por Sodoma. Após sucessivas negociações, Abraão chega ao ponto crítico: 10 justos seriam suficientes para salvar a cidade inteira. Essa passagem revela a graça de Deus em responder à intercessão e o poder transformador da oração de um homem justo. Além disso, por amor dos 10, destaca que Deus está disposto a poupar multidões por causa de um pequeno remanescente fiel. O texto áureo prepara o professor para ensinar que a intercessão não é mera formalidade religiosa, mas ferramenta poderosa que move o coração de Deus. A oração de um justo avança o propósito divino, revela a misericórdia de Deus e demonstra que nossa intercessão importa eternamente, impactando gerações e cidades inteiras. Agora vamos dar início à nossa verdade prática. Leia comigo. Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento. Mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. A verdade prática desta lição afirma que a misericórdia de Deus é real e oferecida continuamente. Ele não deseja a morte do pecador, mas seu arrependimento. Sodoma recebeu oportunidades de se arrepender, mas rejeitou a graça divina. Quando o homem recusa persistentemente a misericórdia oferecida, o juízo de Deus é inevitável e sem clemência, revelando que a rejeição da graça tem consequências eternas. Além disso, essa verdade equilibra 2 atributos divinos essenciais: misericórdia e justiça. A verdade prática prepara o professor para ensinar que Deus é paciente e oferece oportunidades de arrependimento a cada geração, mas sua paciência não é infinita. Quando o pecador endurece seu coração e rejeita deliberadamente a graça divina, o juízo vem sem misericórdia, revelando que a responsabilidade moral é humana, não divina. O crente deve viver em gratidão pela misericórdia recebida e urgência em levar o Evangelho aos que ainda têm tempo de se arrepender. Concluindo a verdade prática, agora vamos pontuar quais são os objetivos dessa lição. No primeiro tópico, vamos mostrar que Deus enviou seus anjos para visitarem a tenda de Abraão. No segundo tópico, vamos explicar que Deus anunciou a Abraão o que iria acontecer com Sodoma e Gomorra. No terceiro e último tópico, vamos refletir a respeito do juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra. Agora vamos dar início à nossa introdução. Acompanhe comigo. Nesta lição estudaremos Gênesis 18. O patriarca recebe a visita de 3 mensageiros do Senhor que anunciam o nascimento de Isaque.
A cena é marcada pela hospitalidade de Abraão, que serve com alegria àqueles visitantes celestiais. O foco aqui é a prontidão no serviço. Abraão não apenas recebe visitantes, ele demonstra uma alegria genuína em servir, transformando um encontro casual em um momento de revelação divina. A hospitalidade bíblica é a porta de entrada para experiências profundas com o Senhor. Imagine um anfitrião que prepara a melhor sala e o melhor cardápio para um convidado ilustre, sem saber que aquele convidado traz a solução para o maior problema da sua casa. Abraão ofereceu o pão terreno e recebeu em troca a promessa do pão da vida para sua descendência. O serviço abriu caminho para a promessa. Pergunte aos seus alunos: você tem visto o serviço ao próximo como um fardo ou como uma oportunidade de encontrar a Deus? Explique que a hospitalidade de Abraão não foi apenas educação, foi um reflexo de um coração que estava sintonizado com a voz do Eterno. Convide a agir. Identifique alguém nesta semana que precise de um gesto de acolhimento e sirva a essa pessoa com a mesma alegria de Abraão. A hospitalidade abre portas para o sobrenatural, e é o que vamos ver no próximo slide. Contudo, entre as boas novas, surge também uma revelação assustadora: a iminente destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Diante disso, destaca-se o coração intercessor de Abraão, que se coloca na brecha e intercede pelos justos que ali habitavam. O foco aqui é a empatia espiritual. Abraão recebe uma notícia terrível, e em vez de se alegrar com o juízo sobre os ímpios, ele se angustia pela preservação dos justos. O verdadeiro amigo de Deus é aquele que se coloca na brecha para clamar por misericórdia. Pense em um advogado que luta incansavelmente para provar a inocência de alguém, mesmo quando o tribunal parece decidido pela condenação. Abraão foi o advogado de Sodoma diante do tribunal celestial, não para desculpar o pecado, mas para rogar pela justiça divina sobre os inocentes. Pergunte aos seus alunos: quando você vê o pecado ao seu redor, sua primeira reação é o julgamento ou a intercessão? Explique que interceder é carregar o fardo do outro diante de Deus. Abraão nos ensina que o conhecimento dos planos de Deus deve nos levar à oração, não ao orgulho. Convide a agir. Escolha uma situação difícil ou uma pessoa em pecado e dedique um tempo específico de oração intercessora por ela hoje. A intercessão é o escudo do justo e é o que vamos analisar no primeiro tópico. Os anjos visitam Abraão. Tópico 1. Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. Subtópico 1.1. O capítulo 18 de Gênesis tem início com a visitação do Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, versículo 1, um momento glorioso que antecedeu ao anúncio de algo impactante que Deus iria fazer, e não era na vida de Abraão: a destruição de Sodoma e Gomorra. O foco aqui é a amizade com Deus. O Senhor visita Abraão em um momento de descanso, revelando que a comunhão diária é o ambiente onde Deus compartilha seus segredos. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas e amigos. Imagine dois amigos de longa data conversando em uma varanda. A confiança é tamanha que um conta ao outro planos que ninguém mais sabe. Deus tratou Abraão como esse amigo íntimo, parando em sua tenda para conversar antes de executar o juízo sobre as cidades da planície. Pergunte aos seus alunos: você tem buscado a Deus apenas para pedir coisas ou para cultivar uma amizade onde Ele possa falar ao seu coração? Explique que a visitação em Manre mostra que Deus valoriza o tempo que passamos com Ele. É na quietude da comunhão que recebemos as maiores revelações. Convide a agir. Reserve 15 minutos de silêncio absoluto hoje, apenas para estar na presença de Deus e ouvir o que Ele quer compartilhar com você. A visitação divina tem hora e lugar, e é o que vamos analisar no próximo slide. O texto bíblico diz que, quando tinha aquecido o dia, versículo 1, tal fato indica que a visitação deu-se por volta do meio-dia, quando o calor é mais forte. No Antigo Oriente, esse era um momento em que as pessoas costumavam comer e descansar. O foco aqui é a onipresença divina.
Deus não escolhe apenas horários religiosos para se manifestar. Ele aparece no auge do calor, no meio do cansaço cotidiano. O Senhor se faz presente em todos os momentos da nossa jornada, inclusive nos mais exaustivos. Pense em um dia de trabalho intenso, onde você só quer parar para descansar e comer. De repente, alguém muito importante bate à sua porta. A visita de Deus a Abraão foi assim. No momento de maior calor e quietude, o Senhor interrompeu o descanso para trazer uma mensagem eterna. Pergunte aos seus alunos: você consegue perceber a presença de Deus nas tarefas simples do seu dia a dia, como no trabalho ou no descanso? Explique que Deus não está limitado ao templo ou aos horários de culto. Ele quer participar da sua rotina, do seu calor do dia. Convide a agir. Durante o seu próximo intervalo ou refeição, faça uma oração curta reconhecendo que Deus está ali com você no meio da sua rotina. Deus rompe a lógica do tempo humano, e é o que vamos explicar no próximo slide. Era um horário em que se evitava viajar ou sair de casa devido ao calor e à radiação solar. Mas o Senhor não está sujeito ao nosso tempo. O foco aqui é a soberania de Deus sobre o Kairós. Enquanto o homem se esconde do sol, o Senhor se revela. Deus não espera as condições ideais para agir. Ele cria as condições através da sua manifestação. Imagine que todos os relógios de uma cidade param por causa de uma queda de energia, mas um único relógio central continua funcionando perfeitamente. O tempo de Deus é esse relógio central. Ele não depende das circunstâncias externas ou do clima humano para cumprir seus propósitos. Pergunte aos seus alunos: você tem tentado ditar para Deus o horário em que Ele deve agir na sua vida? Explique que muitas vezes achamos que é tarde demais ou o momento impróprio, mas Deus age exatamente quando Ele decide e seu tempo é sempre perfeito. Convide a agir. Entregue a Deus hoje uma situação que você acha que está fora do tempo e descanse na soberania dele. O tempo de Deus é improvável e é o que vamos ver no próximo slide. Neste horário improvável, Abraão avistou 3 homens vindo em sua direção. Ao vê-los, ele correu ao encontro deles e prostrou-se em terra. O foco aqui é o discernimento. Abraão não viu apenas viajantes. Ele percebeu algo sagrado naquela aproximação. A prostração de Abraão revela um coração que reconhece a majestade divina, mesmo sob uma aparência humana. Pense em um soldado que, mesmo à paisana, reconhece seu general de longe e se coloca em posição de sentido. Abraão reconheceu a patente celestial daqueles visitantes. Sua reação imediata de correr e se prostrar mostra que ele estava com os olhos espirituais bem abertos. Pergunte aos seus alunos: você tem estado atento para reconhecer as oportunidades em que Deus se aproxima de você através de pessoas ou situações comuns? Explique que, muitas vezes, perdemos visitas divinas porque estamos focados demais na aparência das coisas. Abraão correu porque sabia que aquela não era uma visita comum. Convide a agir. Peça a Deus hoje a graça de ter um coração atento e olhos espirituais aguçados para perceber o agir dele ao seu redor. A prostração de Abraão era um gesto de honra, e é o que vamos analisar no próximo slide. Esse ato pode parecer estranho a nós, mas era um gesto comum no Antigo Oriente, um gesto de hospitalidade. O patriarca foi hospitaleiro, oferecendo proteção e provisão para os visitantes. Gênesis capítulo 18, versículo 2 ao 4. O foco aqui é a generosidade prática. No deserto, a hospitalidade era uma questão de sobrevivência. Abraão eleva esse costume cultural a um nível de serviço espiritual. Acolher o outro é oferecer um refúgio de paz em um mundo hostil. Imagine um viajante exausto e sedento que encontra uma tenda aberta com água fresca e sombra. Para aquele viajante, aquele lugar é o céu na terra. Abraão transformou sua casa em um oásis para os mensageiros de Deus, provendo o que eles precisavam antes mesmo que pedissem. Sua casa e sua vida têm sido um lugar de acolhimento para quem precisa, ou você tem vivido de forma isolada? A hospitalidade abre portas para bênçãos que não imaginamos.
Ao acolher aqueles homens, Abraão estava acolhendo o próprio Senhor. Pratique a hospitalidade nesta semana, convidando alguém para um café ou oferecendo ajuda prática a um vizinho ou colega. A hospitalidade de Abraão foi intensa e é o que vamos explorar no próximo subtópico. A hospitalidade de Abraão. Subtópico 1.2. O patriarca vai até a tenda de Sara e pede que ela amasse o pão. E ele mesmo corre até o curral, escolhe uma vitela e ordena que seja preparada. O foco aqui é a diligência. Abraão não ofereceu sobras. Ele mobilizou sua casa, escolheu o melhor animal e trabalhou ativamente no preparo. O serviço a Deus e ao próximo deve ser feito com o nosso melhor empenho e dedicação. Pense na dedicação de uma mãe preparando o prato favorito do filho que volta de viagem. Ela escolhe os melhores ingredientes e não mede esforços na cozinha. Abraão serviu a Deus com esse mesmo zelo gastronômico e espiritual, oferecendo um banquete de honra. Pergunte aos seus alunos: você tem oferecido a Deus o seu melhor ou apenas o que sobra do seu tempo e dos seus recursos? Deus valoriza o esforço que colocamos no serviço. Abraão correu ao curral. Ele não caminhou devagar. Sua pressa revelava seu amor. Convide-a a agir. Escolha uma tarefa na igreja ou no seu trabalho hoje e faça-a com o máximo de excelência e dedicação, como se estivesse preparando um banquete para o Senhor. A arte de receber bem é um aprendizado vital e é o que vamos ver no próximo slide. Precisamos aprender com Abraão a arte da hospitalidade, algo que parece estar esquecido nos dias atuais. Ser bem recebido é muito bom, mas receber o próximo com hospitalidade é ainda muito melhor. O foco aqui é a felicidade no altruísmo. Vivemos em uma era de individualismo, onde as pessoas preferem ser servidas. Abraão nos lembra que a maior satisfação está em abrir a vida para o outro. A hospitalidade cura o isolamento e fortalece os laços do reino. Imagine uma mesa sempre posta, pronta para receber um amigo que chega sem avisar. Isso comunica: você é importante e há lugar para você aqui. A hospitalidade de Abraão era essa mesa sempre pronta, um convite constante para a comunhão e para o amor prático. Pergunte aos seus alunos: o que impede você de ser mais hospitaleiro hoje? A falta de tempo, o medo da intimidade ou o foco excessivo em si mesmo? Explique que ser hospitaleiro não exige luxo, exige disposição. Um copo de água oferecido com amor pode ser um ato de grande hospitalidade. Convide a agir. Sorria e cumprimente calorosamente as pessoas que você encontrar hoje. Comece a hospitalidade pelo olhar e pela palavra de acolhimento. Abraão ofereceu o melhor e recebeu uma pergunta intrigante no próximo slide. O patriarca ofereceu o melhor aos visitantes, e enquanto estavam ali desfrutando do alimento e da hospitalidade, os homens perguntam a Abraão: onde está Sara? O foco aqui é o cuidado doméstico de Deus. Os visitantes não vieram apenas para falar de política ou juízo. Eles vieram tratar da promessa que envolvia o casal. Deus conhece cada membro da nossa família e seus planos sempre incluem o nosso lar. Pense em um médico que vai à sua casa e, depois de examinar você, pergunta: e como está sua esposa? Quero falar com ela também. Deus, através dos mensageiros, demonstrou que Sara não era uma figurante, mas parte essencial da aliança. A pergunta, onde está Sara, revela que ela estava no radar do milagre. Pergunte aos seus alunos: você acredita que Deus tem planos específicos não apenas para você, mas para cada pessoa que mora com você? Explique que a promessa de Deus para Abraão dependia de Sara. Deus quer envolver toda a sua família naquilo que ele está fazendo. Convide-a a agir. Ore nominalmente por cada pessoa da sua casa hoje, pedindo que Deus se revele a eles de forma especial. Sara estava presente, mesmo que oculta, e é o que vamos explicar no próximo slide. Naquele tempo, as mulheres não eram vistas quando homens desconhecidos que não pertenciam à família estavam presentes. Mas, certamente, eles sabiam que ela estava escutando tudo à porta da tenda. O foco aqui é a expectativa silenciosa.
Sara estava cumprindo as normas culturais, mas seu coração estava atento. Muitas vezes, ouvimos a voz de Deus no escondido da nossa rotina, enquanto realizamos nossas tarefas diárias. Imagine alguém que ouve seu nome ser mencionado em uma conversa importante em outra sala. A atenção dobra instantaneamente. Sara ouviu o plano de Deus para sua própria vida enquanto estava na tenda. Ela estava oculta, mas a promessa era pública e direta para ela. Pergunte aos seus alunos: você tem estado atento ao que Deus está falando, mesmo quando parece que Ele está conversando com outros? Explique que Deus usa diversas formas para nos alcançar. Sara ouviu a promessa enquanto servia no silêncio. Esteja atento, pois Deus pode falar com você hoje através de uma mensagem ou de uma conversa lateral. Convide a agir. Pratique a escuta ativa hoje. Tente perceber a voz de Deus em meio aos ruídos do seu dia. A promessa mais aguardada foi finalmente liberada, e é o que vamos ver no próximo slide. Então os visitantes falam a Abraão: eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Gênesis capítulo 18, versículo 10. Essa era a promessa mais aguardada por Abraão e Sara. Acompanhe comigo nesse versículo. Diz assim, versículo 10, e disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-o Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. Como acabamos de ler em Gênesis, a promessa deixa de ser uma ideia distante para se tornar um prazo real. Terá um filho. Deus transforma a nossa espera em realidade no tempo determinado por sua vontade. Pense em um casal que sonha com um filho por anos e, finalmente, recebe o exame positivo com a data provável do nascimento. A alegria é indescritível. Para Abraão e Sara, aquela frase foi o exame positivo de Deus, confirmando que o impossível estava prestes a nascer. Pergunte aos seus alunos: qual promessa de Deus você tem aguardado? E como você reagiria se ele dissesse que ela se cumprirá neste tempo? Explique que Deus não se esquece do que prometeu. O tempo da espera serve para nos preparar para o peso da bênção. Convide a agir. Agradeça a Deus hoje por uma promessa que ainda não se cumpriu, exercitando a fé de que o anúncio do filho chegará no momento certo. A promessa gerou reações diversas, e o riso de Sara é o que vamos analisar no próximo subtópico. O riso de Sara, subtópico 1.3. Ao ouvir que teria um filho, Sara riu. Ela não riu de Deus, mas certamente da sua condição física. Mas o Senhor lembra a Sara que não há nada demasiadamente difícil para ele. Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Acompanhe comigo, diz assim, versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Como acabamos de ler em Gênesis, o riso de Sara é o riso da lógica confrontada pelo sobrenatural. Deus não a condena, mas a desafia a olhar para além das limitações biológicas. Para Deus, o difícil é apenas o cenário perfeito para o seu poder se manifestar. Imagine alguém dizendo que vai construir um castelo em um dia. Você riria porque conhece as leis da engenharia. Sara riu porque conhecia as leis da biologia. Mas Deus é o autor das leis, e Ele pode suspendê-las quando quiser para cumprir sua palavra. Pergunte aos seus alunos: em que área da sua vida você tem rido da possibilidade de mudança por achar que já passou do tempo? Explique que o riso de Sara nos lembra que somos humanos, mas a resposta de Deus nos lembra que Ele é o Senhor do impossível. Não limite Deus à sua lógica. Convide a agir. Declare hoje: nada é demasiadamente difícil para o meu Deus, focando naquela situação que parece sem solução. Deus enxerga além do riso, e é o que vamos explicar no próximo slide. Deus conhece o nosso coração, e Ele viu fé no coração de Sara apesar de sua risada. O Eterno nos conhece bem, conhece as nossas fragilidades e as nossas quedas. O foco aqui é a misericórdia divina. Deus não descartou Sara por causa do seu riso. Ele enxergou a pequena semente de fé que ainda restava.
Deus não nos julga por um momento de dúvida, mas nos sustenta por causa da sua fidelidade. Pense em uma criança que tenta carregar algo pesado, falha e chora dizendo que não consegue. O pai não briga, ele ajuda a carregar. Deus viu o choro, riso de Sara e, em vez de punição, ofereceu confirmação. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Pergunte aos seus alunos: você tem medo de confessar suas dúvidas a Deus por achar que Ele vai desistir de você? Explique que Deus prefere a sua sinceridade, mesmo com riso e dúvida, do que uma religiosidade fingida. Ele vê a fé que você ainda tem, por menor que seja. Convide a agir. Seja honesto com Deus hoje em sua oração. Diga a Ele exatamente onde sua fé está fraquejando e peça que Ele a fortaleça. Deus não desiste de nós e seus planos avançam no próximo slide. No entanto, Ele não desiste de nós apesar da nossa incredulidade, do nosso riso e de nossa dor. Depois de entregar a mensagem divina a Abraão e Sara, o Senhor fala a respeito da destruição de Sodoma. O foco aqui é a fidelidade incondicional. Deus cumpre a promessa de Isaque e, ao mesmo tempo, compartilha seus planos de justiça. O amor de Deus nos mantém seguros, enquanto sua justiça mantém a ordem do universo. Imagine um professor que, mesmo quando o aluno erra a resposta, continua ensinando com paciência até que ele aprenda. Deus agiu assim com o casal patriarcal. Ele não desistiu da promessa por causa do riso, mas seguiu adiante para a próxima etapa do seu plano. Pergunte aos seus alunos: você consegue descansar no fato de que Deus não desiste de você, mesmo quando você falha? Explique que a nossa segurança não depende da nossa perfeição, mas da fidelidade de Deus. Ele é o Deus que termina o que começou. Convide a agir. Celebre a fidelidade de Deus hoje, lembrando de uma situação onde você falhou, mas Ele permaneceu fiel a você. Deus revela seus planos de justiça, e é o que vamos entender no segundo tópico. Deus anuncia seus planos a Abraão. Tópico 2. O pecado leva à destruição. Subtópico 2.1. Já aprendemos que a terra entre Betel e Ai não comportava mais os pastores de Abraão e Ló. O tio e o sobrinho decidiram se separar depois de uma desavença entre seus pastores. O foco aqui é como as crises de crescimento exigem decisões sábias. A separação não foi falta de amor, mas uma necessidade logística para manter a paz. Muitas vezes, Deus permite o desconforto para nos mover para o lugar onde Ele quer que estejamos. Pense em uma empresa que cresce tanto que o prédio antigo fica pequeno demais. A mudança para 2 prédios diferentes pode ser estressante, mas é necessária para que o trabalho continue fluindo. Abraão e Ló precisavam de espaço para que a bênção de Deus não se tornasse motivo de contenda. Pergunte aos seus alunos: como você tem reagido aos conflitos de crescimento na sua vida, com briga ou com sabedoria para buscar novos caminhos? Explique que nem toda separação é ruim. Às vezes é o método de Deus para preservar relacionamentos e ampliar territórios. Convide a agir. Se você está vivendo um conflito por falta de espaço ou excesso de convivência, ore pedindo sabedoria para tomar uma decisão que preserve a paz. Decisões revelam o coração e a escolha de Ló é o que vamos ver no próximo slide. O patriarca dá a Ló, seu sobrinho, a honra de escolher primeiro. E este viu somente a beleza das terras férteis e decidiu estabelecer-se nos arredores de Sodoma. Gênesis capítulo 13, versículo 1 ao 12. O foco aqui é a visão carnal versus visão espiritual. Ló escolheu baseado no que os olhos viam: pastos verdes e água abundante. Ele esqueceu de avaliar a vizinhança espiritual. Escolhas baseadas apenas no lucro ou na estética podem nos levar para perto do perigo. Imagine uma maçã que parece perfeita e brilhante por fora, mas está podre por dentro. Ló escolheu a maçã de Sodoma pela aparência da casca. Ele não percebeu que a fertilidade da terra não compensava a malignidade do povo. Pergunte aos seus alunos: você tem tomado decisões baseadas apenas na aparência de sucesso
ou tem consultado a Deus sobre o interior das suas escolhas? Explique que nem tudo que brilha é ouro. Ló buscou facilidade e encontrou destruição. Abraão buscou a paz e encontrou a presença de Deus. Convide a agir. Antes de tomar sua próxima grande decisão, compra, emprego, relacionamento, peça a Deus que mostre o que os seus olhos naturais não conseguem ver. A beleza escondia a maldade e é o que vamos explicar no próximo slide. O que Ló não sabia era que os habitantes de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis capítulo 13, versículo 13. O foco aqui é o impacto do pecado. Sodoma não era apenas uma cidade próspera, era um antro de iniquidade que clamava ao céu. O sucesso material sem base moral é um convite ao juízo divino. Pense em uma mansão luxuosa construída sobre um terreno instável e contaminado. Por mais bonita que seja a casa, a base está comprometida. Sodoma era essa mansão sobre um pântano moral. Ló viu o luxo, mas ignorou a contaminação do solo. Pergunte aos seus alunos: você tem avaliado o ambiente espiritual onde você decide armar suas tendas? Explique que o pecado de um lugar afeta quem decide morar nele. Não brinque com ambientes que desonram a Deus, achando que você é imune à influência deles. Convide a agir. Ore pedindo discernimento para identificar ambientes tóxicos e força para se afastar deles antes que o juízo chegue. O pecado atrai o juízo e o plano de Deus é revelado no próximo subtópico. O anúncio da destruição. Subtópico 2.2. O texto de Gênesis 18 mostra que o Senhor revelou a Abraão o seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. O salmista ensina que Deus revela seus planos para os fiéis. O problema é que muitas vezes não estamos dispostos a ouvir ao Senhor. Salmos capítulo 25, versículo 14. Acompanhe comigo, diz assim, versículo 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Como acabamos de ler em Salmos, a intimidade com Deus gera confidência. Deus não esconde seus planos de quem caminha com ele. A revelação divina é um privilégio da amizade, mas exige ouvidos prontos para obedecer. Imagine um engenheiro que avisa ao dono da obra sobre uma rachadura na fundação antes que o prédio caia. Deus avisou Abraão sobre a rachadura moral de Sodoma. Ele compartilha o diagnóstico para que o intercessor possa agir. Pergunte aos seus alunos: você está disposto a ouvir até as verdades difíceis que Deus quer falar ao seu coração? Explique que muitas vezes não ouvimos a Deus porque só queremos ouvir promessas de bênção, mas Deus também revela seus planos de justiça para que possamos interceder. Convide a agir. Peça a Deus hoje: Senhor, revela-me o teu segredo e dá-me um coração disposto a ouvir a tua voz, mesmo que ela me desafie. A santidade de Deus confronta o pecado e é o que vamos ver no próximo slide. O pecado de Sodoma e Gomorra era imenso, e o Senhor não podia mais suportar a iniquidade daquele lugar. Deus é santo e não tolera a iniquidade, embora tenha misericórdia do pecador. O foco aqui é o caráter de Deus. Ele é tardio em irar-se, mas sua santidade exige uma resposta ao mal. Deus ama o pecador, mas o pecado é uma afronta direta à sua natureza santa e precisa ser julgado. Pense em um juiz que ama a justiça, mas chora ao ter que condenar um réu. Deus não tem prazer na destruição, mas ele não pode ignorar o clamor das vítimas da iniquidade de Sodoma. A santidade é a alergia de Deus ao pecado. Ele precisa agir para restaurar a ordem. Pergunte aos seus alunos: você tem levado a sério a santidade de Deus ou tem achado que ele faz vista grossa para o pecado? Explique que a misericórdia de Deus é a porta aberta para o arrependimento, mas a santidade de Deus é o limite para a impunidade. Não confunda a paciência divina com a aprovação do erro. Convide a agir. Faça um autoexame hoje e peça que o Espírito Santo mostre se há alguma Sodoma no seu coração que precisa ser abandonada antes que o juízo chegue. Deus desce para verificar o clamor e é o que vamos explicar no próximo slide.
Então o Eterno toma a seguinte decisão: descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Gênesis capítulo 18, versículo 21. O foco aqui é a imparcialidade divina. Deus não julga por boatos. Ele desce para constatar a realidade. A justiça de Deus é baseada na verdade absoluta e na observação direta da conduta humana. Imagine uma empresa que recebe uma denúncia de fraude e envia um auditor para conferir cada documento pessoalmente. Deus fez uma auditoria em Sodoma. Ele deu todas as oportunidades para que a verdade aparecesse antes de bater o martelo da sentença. Pergunte aos seus alunos: como você agiria se soubesse que Deus está descendo hoje para auditar as suas conversas e atitudes secretas? Explique que nada escapa aos olhos do Senhor. Ele ouve o clamor das nossas ações. Viva de forma que, quando Deus descer para ver sua vida, ele encontre fidelidade e não iniquidade. Convide a agir. Pratique a integridade hoje, agindo da mesma forma no escondido e no público, lembrando que o Senhor tudo vê. O juízo está próximo e a intercessão de Abraão começa no próximo subtópico. A intercessão. Subtópico 2.3. A decisão já estava tomada, mas Deus revela a seu servo o juízo que estava por vir. Diante do que o Senhor faria, Abraão coloca-se na posição de um intercessor. O foco aqui é a ousadia na intercessão. Abraão não aceitou passivamente a notícia. Ele usou sua amizade com Deus para pleitear pela vida. Interceder é usar o nosso acesso ao trono para pedir o que o outro não pode ou não sabe pedir. Pense em alguém que entra no meio de uma briga para acalmar os ânimos e buscar uma solução pacífica. Abraão entrou no meio do diálogo entre a justiça de Deus e o pecado de Sodoma. Ele se tornou a ponte de misericórdia. Pergunte aos seus alunos: você tem usado sua amizade com Deus para interceder por aqueles que estão sob o risco do juízo? Explique que Deus valoriza a oração de um justo. Abraão nos ensina que podemos e devemos questionar a Deus sobre sua misericórdia, baseados no seu próprio caráter justo. Convide a agir. Escolha uma pessoa que está longe de Deus e interceda por ela hoje com a mesma ousadia de Abraão. Abraão suplica pelos justos e é o que vamos ver no próximo slide. Ele suplica o favor do Senhor pelos habitantes das cidades que eram justos e que seriam destruídos juntamente com os ímpios. Abraão roga a Deus para que ele tenha misericórdia e poupe os justos nas cidades. O foco aqui é o valor do remanescente. Abraão argumenta que o juiz de toda a terra não faria injustiça matando o justo com o ímpio. A presença de poucos justos pode ser o motivo pelo qual Deus retém seu juízo sobre uma nação inteira. Imagine um prédio alto protegido por um pequeno para-raios. Aquele pequeno pedaço de metal protege toda a estrutura da destruição do raio. Os justos em uma cidade funcionam como esse para-raios espiritual, atraindo a proteção e retendo a ira. Pergunte aos seus alunos: você tem consciência de que sua presença fiel no seu trabalho ou na sua família pode ser o que garante a bênção de Deus sobre todos eles? Explique que Deus não ignora o justo. Sua fidelidade individual tem um peso coletivo. Seja o justo que faz Deus olhar com misericórdia para o seu ambiente. Convide a agir. Ore hoje pedindo que Deus preserve os justos que estão em lugares difíceis e que você seja um instrumento de preservação onde estiver. O coração de Abraão revela sua nobreza e é o que vamos analisar no próximo slide. Tal atitude revela o coração justo e bom do patriarca. Ele foi um intercessor, pediu com paixão e misericórdia a graça de Deus em favor dos inocentes. O foco aqui é o desprendimento. Abraão não estava preocupado apenas com Ló, ele estava preocupado com a justiça de Deus e com a vida humana em geral. A maturidade espiritual nos leva a amar o que Deus ama, a justiça e as pessoas. Pense em alguém que para tudo o que está fazendo, para socorrer um desconhecido na estrada. Abraão parou sua vida para socorrer Sodoma através da oração. Ele não tinha nada a ganhar com isso,
a não ser a satisfação de ver a misericórdia de Deus triunfar. Pergunte aos seus alunos: seu coração se alegra com a queda dos outros ou se angustia em busca de uma oportunidade de salvação para eles? Explique que ter o coração de Abraão é ter o coração de Jesus que intercede por nós. Fuja do espírito de julgamento e abrace o espírito de intercessão. Convide a agir. Identifique alguém que você considera um adversário e faça uma oração sincera pedindo a bênção e a misericórdia de Deus sobre a vida dessa pessoa hoje. A iniquidade era extrema e deu origem a um termo terrível no próximo slide. A iniquidade das cidades de Sodoma e Gomorra eram tão grandes que deu origem ao termo sodomita, uma referência aos moradores da cidade de Sodoma. O foco aqui é como a reputação do erro atravessa os séculos. Sodoma tornou-se sinônimo de perversão sexual e rebeldia contra a ordem divina. O pecado não destrói apenas o presente. Ele mancha o nome e o legado de um povo para sempre. Imagine uma marca de produto que se torna tão associada a algo ruim que o nome da marca passa a ser usado como um xingamento. Sodoma deixou essa marca na história. O nome da cidade deixou de ser geografia para se tornar uma categoria de pecado. Pergunte aos seus alunos: que tipo de termo ou lembrança o seu comportamento está gerando nas pessoas que convivem com você? Explique que nossas ações escrevem nossa história, que sejamos lembrados pela nossa fé como Abraão e não pela nossa iniquidade como Sodoma. Convide a agir. Escolha uma virtude cristã para praticar intensamente hoje, de modo que as pessoas associem o seu nome a algo que honra a Deus. A perversão cercou a casa de Ló e é o que vamos ver no próximo slide. O Senhor enviou 2 anjos até a cidade de Sodoma, e Ló encontra-os e convida-os a passar a noite em sua casa. Porém, os homens de Sodoma eram tão perversos e promíscuos que cercaram a casa e exigiram que os visitantes fossem levados para fora. O foco aqui é a agressividade do pecado. A presença dos anjos, luz, manifestou a escuridão profunda do coração daqueles homens. O pecado não quer apenas existir. Ele quer dominar e destruir tudo o que é puro e santo. Imagine alguém que vive em um quarto escuro por anos, e de repente, alguém abre as cortinas e deixa o sol entrar. A reação inicial é de dor e raiva contra a luz. Sodoma reagiu com violência à luz dos anjos porque sua perversão não suportava a presença da santidade. Pergunte aos seus alunos: você tem tido coragem de manter sua casa, vida, fechada para a influência do mundo, mesmo sob pressão? Explique que o mundo tentará arrombar a porta da sua moralidade. Ló tentou ser hospitaleiro em um ambiente hostil. Proteja seus valores com firmeza. Convide a agir. Identifique uma influência mundana que está tentando cercar sua casa, redes sociais, conversas, hábitos, e tome uma atitude de bloqueio hoje. Ló tentou proteger os anjos com uma proposta terrível no próximo slide. Ló não consente com tal coisa e oferece as suas filhas com a intenção de proteger os visitantes. Então, os mensageiros de Deus ferem de cegueira aqueles homens ímpios de Sodoma. O foco aqui é o desespero moral. Ló estava tão imerso naquela cultura que tentou resolver um pecado oferecendo outro. Quando nos misturamos com o mundo, perdemos a clareza de como lutar as batalhas de Deus. Imagine alguém tentando apagar um incêndio jogando um balde de combustível, achando que é água. A proposta de Ló foi esse combustível. Somente a intervenção sobrenatural dos anjos, a cegueira, pôde resolver o que a lógica humana corrompida de Ló não conseguia. Pergunte aos seus alunos: você já tentou dar um jeitinho em uma situação difícil, usando métodos que não agradam a Deus? Explique que não se vence o mal com o mal. A cegueira dos homens de Sodoma mostra que Deus tem seus próprios métodos de livramento. Confie no poder de Deus, não nas suas propostas desesperadas. Convide a agir. Se você está sob pressão para ceder em algo errado, pare de tentar negociar. Ore e peça que Deus intervenha com o seu poder. A fuga começou e o juízo caiu sobre as cidades no próximo slide.
Ló aproveita a situação e foge com sua mulher e as suas filhas. Deus aguarda a saída de Ló e sua família e destrói Sodoma e Gomorra com uma chuva de enxofre e fogo. Gênesis capítulo 19, versículo 24. O foco aqui é a preservação do justo. Deus segurou o fogo, até que Ló estivesse a salvo. Deus não destrói o justo com o ímpio. Sua justiça é cirúrgica e seu livramento é real. Imagine uma equipe de demolição que verifica 10 vezes se não há ninguém dentro do prédio antes de apertar o botão. Deus verificou Ló. O fogo e o enxofre só caíram quando o alvo da misericórdia estava fora da zona de impacto. Pergunte aos seus alunos: você consegue perceber os livramentos invisíveis que Deus tem dado a você, tirando você de situações antes que o fogo caia? Explique que muitas vezes reclamamos da pressa ou do desconforto de uma mudança, sem saber que Deus está nos tirando de uma Sodoma prestes a explodir. Confie na direção de Deus, mesmo quando ela parecer apressada. Convide a agir. Agradeça a Deus hoje por todos os livramentos que você conhece e por aqueles que você nem imagina que Ele operou. Sodoma tornou-se um símbolo eterno, e é o que vamos analisar no próximo slide. Essas cidades tornaram-se símbolo de advertência divina contra a maldade. Deuteronômio capítulo 29, versículo 23. E Isaías capítulo 1, versículo 9. Depois Romanos capítulo 9, versículo 29. E por fim, Judas capítulo 7. Até os dias atuais, essas cidades nunca mais foram novamente erguidas ou habitadas, e o solo da região é improdutivo devido à grande quantidade de enxofre. Agora acompanhe comigo essa referência em destaque. Diz assim, versículo 23. E toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Como acabamos de ler em Deuteronômio, a destruição de Sodoma não é apenas história, é um memorial geográfico da santidade de Deus. O solo improdutivo é o testemunho silencioso de que o pecado gera esterilidade e morte. O slide cita referências que mostram como Sodoma ecoa por toda a Bíblia. Em Isaías 1, versículo 9 e Romanos 9, versículo 29, aprendemos que, se não fosse a misericórdia de Deus em deixar um remanescente, seríamos todos como Sodoma. Já Judas capítulo 7 é contundente ao dizer que aquelas cidades sofrem a pena do fogo eterno, servindo de exemplo para quem vive na libertinagem. Sodoma é o aviso de que Deus não ignora o pecado persistente. Pergunte aos seus alunos: você tem dado ouvidos às advertências que Deus coloca no seu caminho ou tem agido como se o juízo nunca fosse chegar? Explique que o solo de Sodoma continua estéril para nos lembrar que o pecado não produz vida. Não tente plantar seus sonhos em terras de enxofre. Convide a agir. Identifique um hábito ou lugar que a Bíblia adverte contra e decida hoje se afastar dele definitivamente, honrando o aviso do Senhor. O juízo revela o caráter de Deus e é o que vamos entender no terceiro tópico. A destruição de Sodoma e Gomorra. Tópico 3. Deus é fogo consumidor. Subtópico 3.1. Depois da destruição da humanidade na época de Noé, por causa da corrupção geral do ser humano, Gênesis capítulo 6 e 7, a destruição de Sodoma e Gomorra, nas campinas do Jordão, foi o fato mais marcante e tornou-se referência e alerta da parte de Deus para toda a humanidade. O foco aqui é a coerência divina. Do dilúvio a Sodoma, Deus demonstra que a paciência tem um limite e a justiça tem um alvo. Deus não muda. Sua aversão ao pecado é a mesma em todas as dispensações. Imagine uma estrada perigosa com várias placas de curva perigosa. O dilúvio foi a primeira placa gigante. Sodoma foi a segunda. Quem ignora as placas não pode culpar a estrada pelo acidente. Deus colocou placas na história para que a humanidade saiba que o pecado tem consequências fatais. Pergunte aos seus alunos:
A história do dilúvio e de Sodoma gera em você um temor santo ou você os vê apenas como contos antigos? Explique que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Lembrar do juízo nos ajuda a valorizar a salvação e a viver com mais seriedade diante de Deus. Convide a agir. Ore hoje pedindo um coração que tema a Deus e que valorize a santidade como um estilo de vida, não como uma regra. Deus é amor, mas também é justiça, e é o que vamos ver no próximo slide. Não podemos nos esquecer de que o Eterno é amor, mas também é justiça. Ele é fogo consumidor, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. O foco aqui é a reverência. O mesmo Deus que nos abraça com amor é o fogo que consome o que é impuro. Servir a Deus exige piedade e respeito, reconhecendo que sua santidade não pode ser banalizada. Pense no fogo de uma lareira. Ele aquece a casa e traz conforto, amor. Mas se você tocar nele ou deixar que ele saia do controle, ele destrói tudo, justiça, santidade. Deus é esse fogo, maravilhoso para quem está em aliança, mas terrível para quem desafia sua natureza. Pergunte aos seus alunos: você tem servido a Deus com a reverência que um fogo consumidor exige ou tem tratado o sagrado de forma comum? Explique que a graça não é um passe livre para a irreverência. Pelo contrário, a graça nos capacita a servir a um Deus tão santo, com temor e tremor. Convide a agir. Avalie sua postura durante os cultos e momentos de oração. Busque uma atitude de maior piedade e respeito pela presença do Senhor. O juízo foi seletivo e terrível, e é o que vamos analisar no próximo subtópico. Uma catástrofe sem igual. Subtópico 3.2. Não sabemos quantas pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra. Provavelmente, havia um número elevado de habitantes. Mas, a exemplo do que ocorreu no dilúvio, quando somente Noé e sua família, 8 pessoas, sobreviveram à destruição, também poucas pessoas foram salvas. O foco aqui é a seriedade da escolha individual. A maioria escolheu o pecado e pereceu. A minoria atendeu ao aviso e viveu. A salvação não é uma questão de maioria, mas de obediência pessoal ao chamado de Deus. Imagine um navio imenso afundando, mas apenas um pequeno bote é lançado. Quem se recusa a entrar no bote por achá-lo pequeno demais, perece com o navio. Noé e Ló entraram nos botes de Deus. A salvação pode parecer pouco para o mundo, mas é tudo para quem quer viver. Pergunte aos seus alunos: você tem tido coragem de ser a minoria que obedece a Deus ou está seguindo o fluxo da maioria que caminha para Sodoma? Explique que estar com a maioria não é garantia de estar certo. No dilúvio e em Sodoma, a maioria estava errada. Tenha coragem de ser o pouco que Deus salva. Convide a agir. Tome uma decisão hoje que mostre que você não segue a multidão do pecado, mas segue a voz do Senhor, mesmo que esteja sozinho nisso. O aviso foi dado, mas nem todos ouviram, e é o que vamos ver no próximo slide. Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Gênesis capítulo 19, versículo 15 ao 23. Os genros de Ló zombaram dele quando os advertiu. Gênesis capítulo 19, versículo 14. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 14. Então saiu Lote e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Como acabamos de ler em Gênesis, a zombaria é a arma de quem não teme a Deus. Os genros de Ló acharam que o aviso era uma piada e pagaram com a vida. Ouvir a palavra de Deus e tratá-la como entretenimento ou bobagem é o caminho mais rápido para a ruína. O contexto de Gênesis 19, versículo 15 ao 23, mostra a paciência extrema de Deus. Os anjos tiveram que pegar Ló pela mão porque ele ainda hesitava. Deus providenciou até uma cidade pequena, Zoar, para que ele fugisse.
O contraste é doloroso. Enquanto Deus se esforçava para salvar, versículo 16, os genros riam do aviso, versículo 14. A zombaria cega o homem para a urgência da salvação. Pergunte aos seus alunos: você tem tratado as pregações e os estudos bíblicos com a seriedade de um aviso de vida ou morte? Explique que o Evangelho não é uma piada. O que para uns é motivo de riso, para nós é a única esperança de escape do juízo que virá sobre o mundo. Convide a agir. Peça perdão a Deus se em algum momento você tratou as coisas sagradas com leviandade. Decida hoje ser um ouvinte atento e obediente. A desobediência no caminho gerou uma tragédia, e é o que vamos analisar no próximo subtópico. Transformada em estátua de sal. Subtópico 3.3. Infelizmente, a esposa de Ló não seguiu a orientação dos anjos para não olhar para trás. Ela olhou, talvez para ver as cidades queimando, e ficou convertida numa estátua de sal. Gênesis capítulo 19, versículo 26. Acompanhe comigo. Versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Como acabamos de ler em Gênesis, o problema não foi apenas um movimento do pescoço, mas um movimento do coração. Ela olhou para trás porque seu coração ainda pertencia a Sodoma. Não adianta sair do lugar do pecado se o pecado não sair de dentro de você. Imagine um prisioneiro que é libertado, mas fica parado no portão da prisão olhando com saudade para a sua cela. Ele é livre fisicamente, mas sua mente continua presa. A mulher de Ló foi libertada de Sodoma, mas sua alma ficou petrificada naquilo que ela deveria ter abandonado. Pergunte aos seus alunos: o que na sua Sodoma antiga ainda faz você olhar para trás com saudade? Explique que seguir a Jesus exige olhar para frente. Quem olha para trás não é apto para o reino. Corte os laços afetivos com o pecado para não ficar paralisado no caminho. Convide a agir. Identifique algo do seu passado que ainda tenta prender sua atenção e declare hoje: eu não olho mais para trás. Meu alvo é Cristo. Olhar para cima é o segredo da perseverança, e é o que vamos ver no próximo slide. Lembremos de que a esposa de Ló não foi alcançada pelo fogo, mas pereceu pela desobediência ao olhar para trás. Como servos de Deus, não devemos olhar para trás, mas para as coisas que são de cima. Colossenses 3, versículo 1 e 2. O foco aqui é a focalização espiritual. A mulher de Ló morreu no caminho da salvação. A desobediência nos detalhes pode anular o livramento que já começou. Mantenha seus olhos fixos na eternidade. Pense em um motorista que dirige olhando apenas pelo retrovisor. O acidente é inevitável. O retrovisor passado serve para breves consultas, mas o para-brisa, futuro Cristo, é onde o olhar deve estar fixo. Colossenses 3, versículo 1 e 2, nos manda focar no para-brisa celestial, onde Cristo está. Pergunte aos seus alunos: seu olhar hoje está mais focado nas perdas deste mundo ou nas glórias do reino de Deus? Explique que, onde está o seu olhar, para lá irá o seu coração. Se você focar no que o mundo oferece, ficará estático. Se focar no que Deus oferece, avançará. Convide a agir. Memorize Colossenses 3, 2 hoje. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E use esse versículo sempre que a tentação de olhar para trás surgir. O juízo final sobre Sodoma foi completo e é o que vamos ver no último slide. Diz a Bíblia: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Gênesis capítulo 19, versículo 24 e 25. O foco final é a totalidade do juízo. Nada restou. A destruição alcançou a cidade, as pessoas e até a vegetação. Quando Deus decide agir contra a iniquidade persistente, sua justiça é completa e definitiva. Imagine um cirurgião removendo um tumor. Ele não pode deixar nenhuma célula doente, ou o mal voltará.
O juízo sobre Sodoma foi essa cirurgia radical na terra. Deus removeu a contaminação por completo para que o exemplo servisse de alerta para todas as gerações futuras. Pergunte aos seus alunos: diante da realidade de que Deus julga o pecado com totalidade, quão grato você é pela chuva de graça que caiu sobre você em vez da chuva de fogo? Explique que a história de Sodoma não é para nos dar medo, mas para nos dar urgência. Jesus nos livra da ira vindoura. Valorize sua salvação e viva de modo digno dela. Convide a agir. Ore agora agradecendo a Deus pelo livramento em Cristo e peça que Ele use sua vida para tirar outros de Sodoma antes do fim. A graça de Jesus sela nossa aliança e confirma nossa herança em Abraão. E é com essa certeza gloriosa que concluímos nosso estudo de hoje. Agora vamos para a conclusão. Finalizamos esta lição enfatizando que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Salmos capítulo 136, versículo 1. Mas sua longanimidade tem limite. As cidades de Sodoma e Gomorra viviam na prática do pecado, e o Senhor deu tempo para que se arrependessem, mas não ouviram a Deus e nem a Ló. Quando o ser humano perde o temor e para de ouvir o Criador, o juízo divino não tarda. Que jamais venhamos nos esquecer do amor e da severidade do Eterno. Chegamos ao final de mais uma lição. Agora nossa próxima lição será a de número 6, com o tema O Nascimento de Isaque. Deixe seu like, comente, inscreva-se e ative as notificações para não perder as próximas lições. Que o Senhor o use com ousadia e sabedoria ao ministrar essa lição, guiando suas palavras e abrindo o entendimento de seus alunos. Em nome de Jesus.